Boa noite, estamos mais um podcast da família Roubo Pode Tudo Trans. Eu sou Monique Miller, sou mulher travesti, estudante de psicologia, tenho 24 anos e estou como apresentadora do podcast Pode Tudo Trans. O nosso podcast tem como objetivo abordar nossas vivências, discutir saúde e compartilhar o trabalho realizado em prol da nossa população e falar sobre educação e atualidades. Também queremos mostrar nossas singularidades e promover a visibilidade da comunidade. E hoje nós estamos nessa noite com o convidado Marcos. Eu peço que você se apresente para o nosso podcast, Marcos. Eu me chamo Marcos Santos, sou formado em farmácia, atuo atualmente, eu trabalho exclusivamente no SUS, portanto, no Sistema Público de Saúde. Pela manhã, eu atuo na Prefeitura de Belém, no SAMU 92 de Belém, e pela tarde, certamente, onde eu me encontro. Eu trabalho com vigilância em saúde, especificamente na política de HIV/AIDS e outros ISTs. Mas eu queria aproveitar também esse início para registrar aqui em público o quanto eu fiquei feliz sobre esse convite, Lu, de verdade. Não só por ser um homem gay, mas porque a comunidade trans, para mim, ela é muito cara, do ponto de vista profissional. Então, eu fico duplamente feliz por esse convite. Vamos às perguntas. Como a tua identidade enquanto homem cis gay atravessa e fortalece a tua atuação profissional no SUS, especialmente na área de HIV/AIDS e outras ISTs? Essa pergunta é maravilhosa, obrigado por fazê-la. A gente tem a epidemia do HIV/AIDS, ela tem prevalência muito maior na população LGBTI em geral, mas principalmente de homens gays e de mulheres trans. Só para você ter uma ideia, na população geral, a prevalência do HIV/AIDS é de 0,4%. Na de homens gays, é 18%. Então, ela é muito mais elevada. Tanto é que, dentro da política, essas duas populações, elas são consideradas populações chaves. Ou seja, se a gente consegue controlar a epidemia nessas populações, ela muda na população geral. Então, eu acho que o processo, na verdade, é o inverso. Eu acho que não foi quanto profissional de saúde que mudou em relação ao HIV/AIDS, mas sim foi a epidemia de HIV/AIDS que trabalhar com a epidemia de HIV/AIDS que me ressignificou como profissional farmacêutico. A gente tem um problema na formação, e aí é um problema de formação mesmo, que a gente só vê a saúde e a gente não vê a questão social. Sem dúvida nenhuma, faz uma diferença enorme. Por exemplo, quando a gente fala da política de AIDS, a gente tem oferta para todo mundo, mas o acesso, ele é diferente. Ele é tão diferente. O diagnóstico na nossa população é mais tardio. Ele é tão diferente que o acesso ao medicamento, mesmo sendo universal como é, ele não é igual para a nossa população. Então, assim, entender, compreender isso, para mim foi um processo, porque realmente eu não compreendia isso. Eu achava que tendo oferta não tinha diferença. E tanto é que a nossa população é a que mais tem os desfechos, que é o pior que a gente não gostaria, que é do óbito por HIV/AIDS. Isso por si só já mostra que toda a linha de cuidado, desde o diagnóstico até o tratamento, ela tem diferenciação, sim. Então, foi o inverso, Lu. Foi o HIV/AIDS que me mudou como profissional de saúde. Eu costumo, inclusive, dizer que o HIV/AIDS ele é
ele é certamente um dos agravos mais pedagógicos. Por exemplo, na década de 90, o Ministério da Saúde tinha uma propaganda que era mais ou menos assim: se você não se cuidar, a gente vai te pegar. Ou seja, era uma tentativa pelo medo. E a gente aprendeu que durante esse período, na década de 90, foi quando mais a gente teve casos novos. Então, o medo não funciona. Mas certamente, no âmbito da prevenção, ela foi a que mais ensinou. Por exemplo, que a prevenção não sou eu que escolho para você, como era aquele impositivo do use camisinha. A prevenção é aquela que você escolhe para você. É aquela que se adapta à sua rotina, é aquela que se adapta às suas escolhas em geral. Então, tanto é que atualmente a gente fala em prevenção combinada. Então, é um leque que eu vou colocar aqui na mesa e você vai decidir. Você vai escolher qual é que melhor se adapta para você. E, Lu, isso não acontece em todos os agravos. Então, eu acho que essa visão diferencial AIDS, sem dúvida nenhuma, é um marco. É um marco que vai ensinar, que ensina já, né, a saúde de maneira geral. Em que momento da tua trajetória na farmácia você percebeu que o SUS seria o espaço onde gostaria de construir sua carreira? Essa é fácil. Essa é bem fácil. Eu sou viciado em SUS. Eu realmente acredito. É claro que a gente, não vou negar que a gente tenha muita deficiência, que a procura ainda é muito maior do que a oferta. Mas o SUS é maravilhoso. E, e trabalhar com política pública, tudo isso que eu falei para você na primeira pergunta, ele abre muito a nossa visão. Ela vai muito além do alcance. Porque certamente se eu tivesse no setor privado, eu achava que saúde era ou melhor, que tratar a saúde era o uso de fármaco, era medicamento. E vai muito além disso. Quando eu comecei minha atividade profissional, foi na vida privada, uma farmácia. E aí eu provavelmente, se eu continuasse, Lu, eu provavelmente não teria me encontrado na farmácia, porque nesse âmbito da farmácia comercial, o imperativo é a venda, não é a saúde. Então, entender o produto farmacêutico, fármaco, como um bem de consumo e não como um bem de saúde, para mim não seria nem um pouco interessante. Então, sim, eu me encontrei, né? Eu me encontrei no SUS. O SUS, certamente, para mim, é um desafio, como é para todo profissional. Também ele faz a gente crescer muito, não só como profissional, mas como pessoa. De que forma a formação em farmácia contribuiu para uma abordagem mais integral do cuidado em HIV/AIDS e ter o serviço público? O profissional farmacêutico, dentro da política do HIV/AIDS, é claro que a gente, assim, eu não estou fazendo aí uma dicotomização profissional dentro da saúde. Eu acho que a saúde tem que ser multidisciplinar mesmo. Mas o profissional farmacêutico dentro da política, ele é visto com tanta importância que, por exemplo, prescrever a PEP e a PrEP,
que são as profilaxias, né? Tendo a PEP, a profilaxia pós-exposição, e a PrEP, a profilaxia pré-exposição. Ou seja, a gente tem a camisinha, né? A camisinha faz uma barreira física contra o HIV. A PrEP e a PEP, elas fazem uma barreira química. Então, se você estiver fazendo uso ou fizer uso de alguma dessas drogas, como é preconizado, você fecha aí a porta para o HIV. E é aí que entra a importância do profissional farmacêutico, porque ele, quem acolhe também, seja nas violências, ou seja no sexo consentido, que ainda é uma barreira dentro da urgência. Porque a PEP, essa profilaxia pós-exposição que eu falei, ela é uma urgência, porque você tem que tomar num prazo de 72 horas após a exposição. Então, muito profissional de saúde, até de certa forma, tem sensibilidade para as violências, né? As violências sexuais. Mas ele não compreende que o usuário SUS ele tem direito, logo, você como profissional de saúde tem o dever de ofertar a PEP. Então, principalmente, claro, principalmente para quando a gente estiver falando de homem gay, quando a gente estiver falando de mulher trans, porque o olhar daquele que está, às vezes, naquele âmbito da urgência, ele também é carregado de preconceitos. Então, acha que a pessoa se expôs, logo ela se expôs porque quis, logo ela não tem direito a receber esse insumo. E aí, infelizmente, por causa dessa questão que já fecha na porta a entrada, por isso que eu estava discutindo com você entre a oferta e o acesso. A oferta está lá, a PEP está lá, o medicamento está lá, mas o acesso é diferenciado. A travesti já é hostilizada pelo vigilante daquele serviço, né, de uma UPA, por exemplo. Logo, se ela não vai fazer o uso e ela se expôs, aí um risco enorme de desenvolver infecção. E olha só, Lu, talvez seja o mais triste, né? Porque é uma pessoa que estava preocupada com o seu autocuidado, ela foi ao estabelecimento de saúde, no entanto, parece que está contraditório, né? O estabelecimento de saúde não acolheu. A gente está falando de saúde, mas ele não acolheu. Isso acontece muito. Então, sendo profissional de saúde, sendo profissional farmacêutico, que aí voltando à sua pergunta, eu acho que nós, sem demérito nenhum às outras profissões, mas eu acho que a gente consegue sim olhar muito além do medicamento, pelo menos hoje, olhar que a gente não precisa, não pode ter só ele na prateleira. A gente precisa realmente fazer com que ele esteja na mão do usuário. E aí, para cada situação, é uma diretriz. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente tem muita importância nesse tão sonhado cenário que o HIV/AIDS não vai mais ser um problema de saúde pública. Quais são os principais desafios e potências de atuar simultaneamente no SAMU 92 Belém e na Coordenação Estadual HIV e IST da CESPA? Não tem correlação nenhuma, né? O SAMU 92 é um serviço de urgência. Como profissional farmacêutico, eu não saio na rua.
Então, eu não faço atuação de socorrista. Fico só na base, discutindo com a equipe interna o que vai na ambulância, o que não pode ir. Mas a partir do momento que você já tem tudo isso padronizado, fica monótono. Fica bem monótono. Eu te confesso que os meus colegas de lá não escutem, que para mim é um serviço que não estimula muito, não, como profissional de saúde. Agora, a vigilância em saúde é outro cenário. Todo dia, primeiro que todo dia pode ser um surto diferente, né? Por exemplo, uma das minhas pastas dentro da secretaria era MPOX. Então, assim, existia final de semana com um surto que não parava. E aí eu acho bem mais estimulante. A vigilância em saúde, sem dúvida nenhuma, para mim, é onde eu me encontro como profissional farmacêutico. Na tua avaliação, quais são hoje os maiores desafios para o enfrentamento do HIV da ZST na região norte, especialmente no Pará? Sem dúvida nenhuma. Assim, é muito lugar comum a gente falar dos nossos rios, que são ruas, do nosso tamanho, né? O estado tem um tamanho continental, são 144 municípios, é um número considerável. Então, assim, é muito lugar comum a gente cair nessa questão geográfica, que é importante, que tem impacto, mas exclusivamente para a população LGBTI, eu acho que faltam políticas públicas. E olha, está lá no manual de diagnóstico, está lá no PCDT, de manejo adulto, que nós somos uma população prioritária e uma população chave. Nós somos populações duplamente importantes. E veja bem, a gente não tem um desenho específico para essas populações. Eu falo para você, sem medo nenhum de ser leviano, enquanto a gente não fizer um trabalho diferenciado, veja bem, a nossa Constituição já diz, né, que graças a Deus não conseguiram acabar com ela. Já diz, tratamento diferenciado para pessoas diferenciadas. Enquanto a gente não compreender essa epidemiologia diferenciada, para essa epidemiologia, aliás, diferenciada, a gente precisa ter uma atuação diferente. Enquanto a gente tivesse todo mundo no mesmo balaio, a gente nunca vai conseguir vencer a epidemia. E aí eu te provo com um dado. Infelizmente, nós somos a primeira unidade federativa do país, a primeira no ranking, em detecção tardia de AIDS. A nossa capital, o município de Belém, só para você ter uma ideia, esse último boletim que saiu agora, dia 1º de dezembro, logo, ele faz referência ao ano de 2024. No ano de 2024, Lu, é um dado surreal, da ordem do surreal. 50% dos diagnósticos já eram AIDS. Olha como a gente está diagnosticando tardiamente. A consequência é essa. A gente tem um universo de quase 3 a 4 vezes mais morte do que a média nacional. A média nacional é mais ou menos, não, é 4,1. A do município de Belém é 12. É muito triste. Como você analisa o acesso à prevenção combinada PrEP, PEP, testagem e tratamento no contexto amazônico? Mais uma vez,
Pode ficar meio repetitivo, mas é importante, tanto para a população, né, para o usuário SUS, quanto para os profissionais de saúde. A oferta é diferente do acesso. E eu falo isso porque há algum pouco tempo atrás eu não fazia essa dicotomia. E aí eu tenho a felicidade de trabalhar com duas grandes assistentes sociais que fizeram eu ter esse olhar que oferta é diferente de acesso. A gente ainda tem uma oferta que é muito incipiente, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, nós temos 144 municípios aqui no estado, 40 SAs, sendo que 5 ficam no município de Belém. Ou seja, a gente tem cobertura de tratamento apenas para 35 municípios. Então, todos aqueles outros municípios, eles têm que migrar do seu município de residência para fazer um tratamento. Sendo que, na grande maioria das vezes, você imagina numa secretaria pequena, usar o expediente de TFD. Aquele processo, ele passa na mão de várias pessoas. E lá vai estar registrado o B24, que é o CID, né? Da pessoa que vive com HIV. Então, para ele não se expor, e ele tem todo esse direito, ele acaba usando de meios próprios. Quem de nós, hoje, dentro do nosso orçamento, pode ficar viajando todo mês para só pegar um remédio? A consequência é que tem descontinuidade de tratamento. Veja bem, uma pessoa optar entre comer e viajar para pegar o medicamento, óbvio que a prioridade dela vai ser comer. Então, a gente tem o que a gente tem hoje no estado. A ordem de mais ou menos, de 4 mil abandonos de tratamento. Ou seja, 4 mil potentes óbitos. Né? Porque se a gente tem abandono de tratamento, a gente tem o surgimento da doença. Consequentemente, as chances de tratamento, a origem de outras infecções, né, as infecções oportunistas, vão aparecer, vão ser maiores. Então, a gente também aumenta a meningite criptococócica, a gente aumenta a tuberculose, que é a principal causa de mortalidade na população que vive com HIV/AIDS. Então, claro, o nosso desafio maior hoje é aproximar o tratamento do usuário, sem dúvida nenhuma. É claro que aproximando, a gente vai resolver essa angústia que é o óbito aqui no estado. Mas falo daquilo que estava falando para você, da ausência de um olhar diferenciado para aqueles que mais se infectam, né? Para onde o vírus está circulando mais, e, consequentemente, onde tem mais óbito, que são aquelas populações que eu falei para você há pouco, que são as populações prioritárias, as populações chaves. Existe uma deficiência de uma política voltada. Por exemplo, se você pregar, eu não tenho certeza da SESMA, né, a Secretaria Municipal de Belém, mas a Secretaria do Estado não tem uma política voltada para a população HIV/AIDS, não tem para a população negra. E é óbvio que isso é necessário. Raça, cor, nível de escolaridade, sexualidade, gênero, são todas questões que permitem
você acessar um tratamento ou não. Então, a gente precisa de uma política voltada para essas populações, porque ela tem uma vulnerabilidade maior. E não há. Então, eu diria, Lu, que além da questão geográfica, esse olhar diferenciado para as populações vulneráveis também é um fator estadual, seja no âmbito municipal. Eu gostaria de agradecer você responder as minhas perguntas. Agora irei passar para o vice-presidente da família Ruth, Luciano de Almeida. Obrigada, boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu me chamo Luciano de Almeida, sou vice-presidente da família Hope, movimento de pessoas trans e famílias, e estou aqui hoje como apresentador do podcast Pode Tudo Trans. Vamos começar. Que avanços você destaca nas políticas públicas de HIV/AIDS nos últimos anos e qual ainda precisa urgentemente ser transformado? Sem dúvida nenhuma, a prevenção. Hoje, assim, foi escalonando, né? Primeiro entrou a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição ao HIV, que você toma um comprimidinho por dia e faz um bloqueio químico, caso você se expõe. Então, já era, assim, uma coisa maravilhosa, sem dúvida nenhuma. E aí a gente foi compreendendo, sabe aquilo que eu falei para você no início, que a epidemia ela é muito pedagógica, no sentido de que a gente ressignificasse que a prevenção não é aquela que eu escolho. Olha, Lu, camisinha, use camisinha. Esse imperativo não funcionou. Veja bem, Lu, estou falando como política pública. Eu não estou dizendo que a camisinha não é um insumo de prevenção maravilhoso. Porque ela faz não só uma barreira física para o HIV, mas para todos os ISTs. Mas os dados de sífilis, Lu, a gente nunca teve tanta sífilis como a gente teve no passado. Então, como política pública, não funcionou. E a gente precisa compreender isso. E aí veio a PrEP, que toma um comprimidinho por dia e você faz barreira química. E aí veio a PrEP sob demanda. Para aqueles que têm um contatinho marcado, sabe? Sabe aquele contatinho de sexta-feira? Ou seja, você não precisa no dia. Você toma apenas no dia que está combinado. Também é um diferencial, sabe, Lu? De compreender que a prevenção é você que escolhe, é você que decide. E, Lu, hoje, a gente ainda não tem disponível no SUS. Ainda não foi introduzido no SUS. Mas a gente já tem um antirretroviral que serve como PrEP, que ele é subcutâneo para 6 meses, Lu. Olha o impacto que isso vai causar na questão da adesão. Porque comprimindo você esquece, né? Se é diabético, você esquece de tomar. Se tem uma condição cardiológica, você esquece. Então, esquece. Uma probabilidade de ali acontecer infecção. Mas uma injeçãozinha por 6 meses. E aí eu afirmo para você, isso vai virar a chave. Daqui a um tempo, que eu espero que seja breve, eu vou encontrar você e vou dizer que não é mais o HIV/AIDS não é mais um problema de saúde pública por causa deste insumo. Já há, por exemplo, Sydney foi a primeira capital do país, não, a primeira capital do mundo, primeiro município, né, do mundo, a dizer que não é mais um problema de saúde pública HIV/AIDS. E o que eles têm diferente de nós? Do ponto de vista
de estratégia nenhuma. Pelo contrário, talvez o nosso arsenal terapêutico para tratamento seja até melhor. Diferencial. Eles deram, lembramos mais uma vez, a diferença entre oferta e acesso. Eles deram acesso à PrEP. Eles capilarizaram a PrEP. Então, vê como funciona. O município de São Paulo, que já chegou a ser o epicentro do país, em 3 anos, caiu 25% a taxa de novos casos. Então, funciona. E aí, se a gente tem uma droga que é subcutânea por 6 meses, Lu, tá perto, tá perto, tá perto. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Qual é o seu hobby? Bom, eu gosto muito de filme, seriado. Eu preciso de uma vida boêmia melhor, sair novamente para um barzinho, está fazendo falta. Isso é saúde também. Mas, em média, filme. Como foi para você lidar com a sua família, com as pessoas próximas a você, quando você começou a perceber que você era um homem cis gay? Porque a gente sempre pergunta como é para as famílias, mas a gente quer saber de você, de vocês. Como foi para vocês lidarem? A minha não foi simples, não foi fácil. Talvez. Lu, eu não sou mais nenhum garotinho, eu tenho 47 anos de idade. Então, é óbvio que no período da minha saída do armário, era diferente como é hoje, né? Ainda há muito preconceito. Mas eu tinha preconceito contra mim, o que torna tudo mais difícil. Mas a acolhida pela família não houve, pelo contrário, tinha aquelas frases clássicas do vira homem. Então não foi um processo fácil. Ainda assim, porque para mim também era uma questão. Hoje você está percebendo que eu falo abertamente, né? Eu já falei nisso na entrevista, que para mim a atuação no HIV/AIDS, quando a discussão é para política LGBTI, isso me impacta 2 vezes, né? Me impacta como profissional de saúde e me impacta como pertencente à comunidade. Então, eu falo abertamente, sem problema nenhum. Mas foi um processo. Não foi fácil. Não teve acolhimento, não chegou até o extremo do que acontece, infelizmente, para muitas meninas trans, né? Muitas travestis que têm um abandono familiar. Mas, talvez ser expulso de casa é um abandono familiar. Estar dentro de casa também pode acontecer um abandono familiar, né? Com certeza. Que dói tanto quanto. Ser expulso, saiu de casa, não vê mais. Dentro da casa é o pior. Você continua sofrendo a violência psicológica, a violência física, é muito pior. E daqueles que deveriam ser as primeiras pessoas a te acolherem. Então, quando você não é acolhido dentro de casa, você fica pensando, pô, como vai ser lá fora, né? E aí faz com que a gente tenha muita dificuldade de se aceitar também. Qual a importância do Comitê Estadual de IST-HIV e do Fórum Food Paz, HVTB, na construção de políticas públicas mais eficazes e inclusivas? Lu,
a instituição do comitê já é muito importante. Porque aqui a nossa unidade federativa, o Estado do Pará, é o segundo em mortalidade de HIV/AIDS. Então, a simples implantação dele já é muito importante. Mas há uma possibilidade de dentro de... E quando a gente fala em mortalidade, a gente está falando de um caldeirão. A gente está falando de uma falha que pode estar acontecendo em toda a linha de cuidado. Desde o diagnóstico, pode ser tardio, até o manejo do tratamento. E então, a gente consegue, dentro do comitê, a gente tem conseguido, dentro do comitê, discutido todas essas nuances, com ênfase à sexualidade e gênero. Isso, sim, já é um grande diferencial. Então, sim, o comitê de mortalidade, eu acho que já era uma ansiedade nossa há muito tempo. Então, ele é muito necessário. Você acredita que as vozes das populações mais vulnerabilizadas estão sendo realmente ouvidas nesses espaços de decisão? Por quê? Lu, a resposta é fácil. Não. Saúde, seja na segurança, seja na educação, não são ouvidas. Não são. Não. Embora a questão do HIV/AIDS tem um certo diferencialzinho, porque se hoje ele é um programa de reconhecimento internacional, claro que foi por conta da sociedade civil, né? Não eram os governantes que achavam que é importante fornecer o tratamento. Até porque quem mais morria, tanto é que era considerado peste gay, quem mais morria era quase exclusivamente os gays. Então, não foi porque o governo achou que era importante. Então, assim, tem um grito da sociedade civil muito importante. Mas, mesmo assim, no geral, eu acho que ainda não é ouvida como deveria. Tanto é que prova que a gente não tem uma política dentro voltada para as populações vulneráveis. Como a atuação como palestrante dialoga com o seu trabalho técnico do SUS? Nossa, palestrante. Eu acho que a gente tem melhores fármacos, a gente tem melhores prevenções, mas o melhor expediente ainda é a informação. Então, prover isso, capilarizar, eu acho que ainda é o melhor expediente de luta contra qualquer agravo. Ao invés de ser diferente. Qual a importância da educação em saúde e da comunicação clara de combate ao estigma relacionado ao HIV? Lu, você vê na televisão propaganda de PrEP? Olha só, eu falei há pouco que a PrEP é aquela que vai mudar, né? A chave da epidemia. Você vê Sim. na televisão propaganda? Sim, sim. Não, se vê muito incipiente ou em alguns períodos, né? Carnaval, no máximo carnaval. E vamos combinar que deveria ser publicizado, né? Porque se é uma coisa que vai mudar a chave da epidemia, quanto mais pessoas usando, melhor. Isso. Mas aí a gente tem o interesse político, que às vezes é maior do que o da saúde. Então, ainda é muito deficiente a mídia nesse sentido. Muito.
Obrigado por responder nossas perguntas. Agora irei passar para Dani Ventura. Dani, agora é com você. Oi, Dani. Oi, eu sou a Dani Ventura. Hoje estou aqui como apresentadora do podcast. Eu sou uma mulher trans de 33 anos, biomédica, trabalho na área da estética e sou Meu colega. mestra em neurociência e biologia celular pela Universidade Federal do Pará. Agora nós vamos iniciar as perguntas. Olha Mesmo só, gata, eu estou em desvantagem, vocês foram duas. Jesus, amo. Mesmo com tantos avanços científicos, o estigma ainda persiste. Como você percebe isso no cotidiano dos serviços de saúde? Gata, a gente tem até uma palavra para isso: xerofobia. E sem dúvida nenhuma, às vezes ela mata mais do que o vírus. Já existe uma potencialização, e por conta do vírus mesmo, de ter um quadro de depressão. Mais estigma, mais preconceito. E uma pessoa com uma depressão profunda, ela abandona, né? Qualquer autocuidado. Então, Lucinho, o estigma e o preconceito ainda matam muito, muito. Que mensagem você deixaria para jovens profissionais da saúde LGBTQIA+, que desejam atuar no SUS e nas políticas públicas? Ó, Lu, eu acho que a gente tem que ser voz dentro. E não corroborar o que é o status quo agora. A gente precisa brigar. A gente precisa brigar, por exemplo, que um homem trans tenha acesso ao ginecologista. A gente precisa brigar que uma travesti transite dentro do equipamento de saúde. A gente precisa brigar que você seja respeitada no seu direito e no nosso dever de tratá-la pelo seu nome social. Então, a gente precisa ser voz dentro da secretaria, dentro das secretarias, né, dentro do sistema. A gente precisa. Quando você olha para a sua trajetória até aqui, o que te dá mais orgulho e o que ainda te move a seguir na luta pelo direito à saúde? O SUS é desafiador, né? Desafiador. Acho que é por isso que, olha, gata, sem dúvida nenhuma, foi eu ter me ressignificado, inclusive como homem gay. Porque sendo um homem gay, branco, é de forma constrangedora. Você sabe, nós homens brancos, né, homens gays cis brancos, às vezes a gente é muito escroto dentro da comunidade. E talvez eu era um deles. Então, compreender o gênero, a sexualidade, em função do trabalho, e me ressignificar por conta disso, é o que mais me orgulha. Sendo natural do Pará, como o território amazônico e suas desigualdades influenciam a tua atuação e o teu compromisso com a política de HIV/AIDS? Lu, a gente deveria ter um SUS amazônico, né? Porque, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma regionalidade diferente, né? Por exemplo, há muito tempo, a gente vinha pedindo que a campanha de vacinação da gripe na nossa região fosse diferente da região do resto da região, porque acompanhava o calendário, a sazonalidade do Sudeste.
Então, quando chegava a campanha, a gente já tinha muita criança internada aqui, muitos idosos. Esse governo, a, a primeira-ministra, né, do governo, teve essa sensibilidade e fez esse diferencial. Eu tô te falando de uma situação, né? Uma simples vacina. Só para mostrar que a gente é diferente. Então a gente precisa de uma política diferenciada também. O que significa para você presidir o Comitê de Investigação e Controle da Mortalidade por HIV/AIDS, considerando que esse é um tema tão caro, tanto profissional quanto mesmo para você? E isso vai ser caro mesmo. Óbvio que um profissional farmacêutico, quando na HIV/AIDS, uma das lutas é diminuir o indicador da mortalidade. Então, como profissional de saúde, eu presidi esse comitê, para mim, é de um orgulho enorme. Mas chove mais na nossa, né, gata? Ele circula mais. Logo, a gente é o que mais se infecta. A gente que eu falo, os homens gays, tá? As mulheres trans, a nossa comunidade em geral, com exceção das lésbicas. Mas, assim, as mulheres trans, as travestidas de homens gays, é onde tem maior prevalência. E aí, obviamente, isso me impacta duas vezes. Somos nós que estamos morrendo. Então, tem de mencionar para ti, gato, o quanto é importante para mim. Mesmo com os avanços importantes no tratamento e na prevenção, a população LGBTQIA+, ainda é a mais impactada pela epidemia. Na tua avaliação, por que seguimos morrendo mais e o que o Estado precisa enfrentar com mais coragem? Gata é simples. Tratamento diferenciado para pessoas diferenciadas. A gente precisa olhar. E gata está documentado. Está no manual de diagnóstico. Tem todos os documentos do Ministério da Saúde. É diretriz. A gente é população-chave. E não tem uma política voltada para a população-chave. É simples. É compreender a epidemiologia. Não é? É simples. Eu acho que é isso. Falta muito isso. Que caminhos você enxerga como prioritários para reduzir a mortalidade por HIV/AIDS e garantir que pessoas LGBTQIA+, vivam com dignidade, cuidado e acesso pleno à saúde? Diagnóstico. Nessa população é onde tem o diagnóstico mais tardio. Tanto é que foi introduzido no SUS um outro insumo, ou melhor, um insumo de diagnóstico que chama autoteste. Você lembra, no período da Covid, como foi discutido se podia ser vendido, se não podia, como se naquele governo a gente, porque ia perder a vigilância, como se naquele governo houvesse vigilância. Mas, enfim, era uma discussão da Anvisa. Comercializa, não comercializa? O do HIV, ele não só é comercializado, mas ele também é fornecido gratuitamente pelo SUS. Ué, qual é a diferença? Porque só ele vai chegar na sua população de mulheres trans. Só ele vai chegar no homem preto gay na periferia. Só ele vai chegar na travesti. Porque são os pares que levam. Então a gente precisa fortalecer o diagnóstico. E todo o resto do caminho. Como fazer parte da pasta de HTLV influencia a tua análise sobre as políticas públicas de prevenção e cuidado e quais os avanços e lacunas você identifica hoje no enfrentamento do HTLV, especialmente nas regiões
mais afastadas como a Amazônia? Ah, o HTLV é um vírus, é um retrovírus, igual ao HIV. Ele foi descoberto antes do HIV. Claro que a história do HIV já é pedagógica o suficiente para a gente compreender o porquê ele foi prioridade no processo. Isso não quer dizer que ele não seja um problema de saúde, o HTLV. A gente tem um autor, que eu não lembro o nome, mas ele diz, né? Não existe infecção, agravo negligenciado. Existe população negligenciada. O HTLV é mais comum em mulheres pretas, de baixa escolaridade, uma família inteirinha, né? Que a gente chama de cluster. Diferente do HIV que é espalhado em cluster, né? Você pega uma família, toda ela tem ou não HTLV. E olha só, as duas principais doenças, né, por conta do infecção por HTLV, é uma mielopatia que você perde total movimento das pernas ou uma leucemia. Eu não preciso dizer para ti o quanto é fatal. Então é grave. E, no entanto, é negligenciado. Mas hoje, é o nosso bebê. No dia 11 agora de dezembro, eu apresentei uma pactuação na CIB, que é uma reunião entre secretários de saúde, e aí, felizmente, passou, e nós somos a 8ª unidade federativa do Brasil, e a primeira da região norte, tem uma política voltada às pessoas vivendo com HTLV. Então, estar à frente desse processo me deixa muito orgulhoso, confesso. Muito. Obrigada, muito obrigada por ter respondido as nossas perguntas. Agora eu vou passar para o Luciano, nosso vice-presidente, para o nosso encerramento da noite de hoje. Eu que agradeço. A gente quer agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Foi uma honra falar com você. Estamos no mês da visibilidade trans e a gente precisa muito confraternizar, mas também falar sobre tudo que se passa nas nossas vidas, ter esclarecimento. Eu desejo que a sua entrevista possa esclarecer muita coisa para muita gente, mas também levar muita informação, porque você soube explicar para a gente com todo o carinho que você explica. A gente precisa compreender a nossa vulnerabilidade. A gente precisa saber da nossa vulnerabilidade. Porque talvez a gente consiga se proteger mais. Então, assim, a gente precisa saber. É claro que quando eu falo isso, por exemplo, numa palestra, às vezes a gente precisa falar com muito cuidado, né? Porque podem pegar isso e usar como preconceito, né? Só fortalecer o preconceito e o estigma. Mas, enfim, a gente precisa saber. A gente precisa saber que o vírus circula mais. Mas, é isso. Eu acho que a gente precisa saber. A gente precisa falar. Muito obrigada a você. Uma boa noite. Mais uma entrevista com Marcos Santos. Aproveitem a entrevista maravilhosa. E não se esqueçam, esse mês é o nosso mês, o mês de janeiro, um mês de nossa visibilidade. Não se esqueçam, vocês não estão sozinhos. A família Hope está aqui com vocês para sempre. Um abraço, Marcos. Tudo de bom para você. Tchau, tchau. Pode Uma linda sair. noite para vocês. Tchau, tchau.